Oi, pessoal. Tô entrando agora aqui pra gente conversar com o Fábio. Acabei de ver que ele entrou. Já vou chamá-lo aqui. A ideia é a gente conversar um pouquinho sobre o que é e como pensar a nossa Gruta da Inês. Então, eu já vou convidar o Fábio. Pronto. Ele já deve estar... Oi, Victor. Tô vendo... Tô te vendo aqui. O Marcelo. Oi, Marcelo. Tudo bem? E você? Eu tô convidando o Fábio, gente. Já fiz o convite. Acho que só falta ele aceitar. E já vai entrar aqui com a gente. A ideia... Eu separei algumas perguntas e eu já queria falar para vocês que eu tô com as perguntas que vocês me enviaram na caixinha aqui pelo Instagram. Na verdade, a maioria são recordações da Gruta da Inês, né? Muita gente ia lá quando era pequeno. Já brinquei muito na gruta, na cachoeirinha. Tenho lembranças da infância. Então, tem bastante aqui. Agora vai dar certo. Calma aí. Foi. Acho que agora vai. E... Tá conectando. Oi, Acho Fábio. que tá. Tudo bem? Eu tô... Que bom que deu certo. Pois é, que bom. Fico feliz com o convite de falar de um tema que eu gosto muito, de coração. É verdade. Eu vou ler aqui a tua apresentação para as pessoas, Tá né? bom. Terem um pouquinho, mas a ideia também é elas nos acompanharem e te conhecer mais e conhecer mais sobre a Gruta da Inês. Então, para quem está nos acompanhando aqui no ao vivo, o Fábio Hortolano cresceu na Vila da Inês e atualmente é professor no Senac São Paulo, lá na capital mesmo. No doutorado pesquisou a Gruta da Inês e tem um projeto muito legal, eu cheguei a ler. Doutor em Psicologia Social e mestre em Mudança Social e Participação Política pela USP, bacharel em Turismo pela UFSCar. Em 2015, organizou um Fórum de Turismo e Desenvolvimento Local em Americana e é membro fundador da Associação Amigos da Gruta. Até me mandaram hoje o Instagram do Amigos da Gruta, eu falei, vamos conversar hoje com o Fábio para saber mais também sobre como é que é o Amigos da Gruta. Enfim, antes de te fazer a pergunta, que é o que é a Gruta da Inês, eu quero te contar que quando eu abri a caixinha, muita gente, depois vou até te mandar os relatos, muito bonitos, assim. Pessoal, me lembro, já brinquei muito na Gruta da Inês, na minha infância, tenho lembranças de infância, como está hoje, é um ótimo local, pertinho da minha casa, não sei nem como tá. Enfim, foi muito interessante, eu vou te contando mais. Mas então eu queria que você explicasse para as pessoas que ainda não sabem o que é, principalmente americanenses que ainda não sabem o que é, onde fica a Gruta da Inês. Gente, o Fábio é professor, então eu estou tranquila aqui em boas mãos para explicar assuntos difíceis, né, Fábio? E nem é difícil, é fácil até para a gente conhecer um pouquinho, até pelo que você disse, existem muitas lembranças associadas à Gruta da Inês, né? Ao Parque Natural Municipal da Gruta, como ele foi instituído em 2006. Eu vou até começar minha fala para ilustrar como professor, assim como eu começo a tese com uma fábula, eu vou ler um trechinho dessa fábula para apresentar aí o tema que a gente vai falar. Era uma vez uma cidade no interior do Brasil onde tudo parecia estar em constante harmonia. Os seres humanos e animais coabitavam um espaço rico e belo em natureza, um lugar mágico. A formação geológica ensinava sobre a dimensão do tempo e espaço. Os cursos d'água e suas quedas aludiam à importância dos ciclos e potência da vida. As árvores e os pássaros revelavam a beleza de pertencer e estar num lugar. Tudo isso compunha uma paisagem cênica ímpar. Na cidade, formava-se um vale,
do onde do alto se viu o horizonte, o amanhecer e o anoitecer em sintonia em um cenário repleto de riquezas biológicas e ecológicas de um país tropical. Essa fábula, eu começo na minha tese, foi uma paródia que eu fiz de uma fábula famosa da Rachel Carson, da Primavera Silenciosa, a obra, em que ela vai falar dos impactos em decorrência do uso dos pesticidas nos Estados Unidos. Isso começou na década de 1950, esse movimento ambientalista em defesa ali contra o uso dos agrotóxicos e em defesa do meio ambiente. E, curiosamente, a gente vive agora, nesse presente momento, né, uma série de dilemas ambientais, inclusive na nossa cidade. Muitas vezes, quando a gente pensa em floresta, meio ambiente, a gente associa a Amazônia, ou quando a gente pensa em Mata Atlântica, a gente pensa na Serra do Mar, no litoral. Só que a natureza, ela está em todos os lugares, ela está em Americana também. E o Parque da Gruta, que é como muitas pessoas conhecem, como a Gruta da Inese, ela é a maior área pública de preservação ambiental no município de Americana. Ela fica na região, se a gente pegar um mapa, olhar um mapa de Americana, fica no noroeste da cidade, na parte entre o norte e oeste ali da cidade. Pro ladinho de Santa Bárbara, pensando no mapa, né? Isso, pro lado de Santa Bárbara, mas na parte superior, perto lá, entre a parte central de Americana, a região da Balsa, enfim, aí tá nessa divisão, e próximo do Rio Piracicaba. E o que é interessante a gente pensar é que, assim, pegando aí o histórico da gruta, ela sempre teve uma importância simbólica para o município, né? Eu, enquanto turismólogo, eu gosto de olhar para esse apelo do patrimônio histórico-cultural e a memória que as pessoas têm desse lugar. Tanto que a minha pesquisa, né, dentro lá da psicologia social, foi identificar como que as pessoas constroem a consciência política desses lugares, que é tanto o Parque de Americana quanto o de São Chico, no Rio Grande do Sul. E a história, né, da Gruta da Inese, já existia essa área aqui, mas enquanto instituição, né, social e uso, começa com a vinda da família da Inese. O imigrante italiano veio lá no final de 1800, início de 1900, para trabalhar numa fazenda limeira. Depois ele compra as terras ali na região que é hoje a cabeceira ali do parque, né, o começo da Gruta da Inese, e eles eram agricultores, italianos agricultores que produziam ali naquela região. O sítio da gruta, como alguns antigos conhecem, né, vinha desde ali da parte do Rio Brancão, né, onde tem aquele outro fundo de vale. Então, pegava desde aquela parte até onde todo mundo conhece, onde é a Gruta da Inese, próximo lá à Avenida da Amizade. Então, toda essa área pertencia, e próximo onde hoje, a outra extremidade, onde é o supermercado Pague Menos, da Avenida Amizade. Então, tudo isso era o sítio da gruta, antigamente. E na década de 50 e 40, muitas pessoas vinham para a Americana. Isso mostra um pouco da vocação que a Americana sempre teve em relação ao turismo. Muitas pessoas vinham para as praias, né, dos Namorados e Praia Azul, e vinham também para a gruta. As pessoas faziam um piquenique. Muitos moradores, né, têm lembranças... Que época, Fábio? Mais ou menos essa época aí que a gente tinha esse turismo na gruta, assim. Olha, já tinha na década de 40 e 50. Então, nessa época, as pessoas já iam, até os próprios munícipes, né? Muita molecada, a população local... Imagina, na época, a Americana não era desse tamanho, né? Então, o sítio da gruta... Ser bem longe, né? Sim, para ter uma ideia, né? Hoje, um bairro central de Americana é o Jardim São Paulo, por exemplo. O Jardim São Paulo, que é onde eu moro atualmente. Eu não, né? Minha mãe, né? Porque eu moro em São Paulo. E lá, para ter uma ideia, na década de 1970, o Jardim São Paulo era conhecido como um lugar distante.
Era longe do centro, porque o centro ele era concentrado no núcleo ali próximo ao Calçadão, essa parte lá, a Vila Reder, Vila Jones. Então, mesmo esse bairro, aqui, exemplo aqui, que é hoje um bairro central, ele era um bairro distante. Imagina a Gruta. Então, nessa época, na década de 40 e 50, as pessoas iam caminhando e tinham até lembranças de algumas pessoas que eu conversei no doutorado, pessoas mais antigas, que lembram do caminho que elas faziam a pé, vindo era um caminho, uma trilha que tinha no meio do sítio, que vinha desde ali do tiro de guerra, em que as pessoas cruzavam primeiro um córrego, daí subia o vale e aí caía no fundo de vale, que é a gruta. Na época, não havia tido o desflorestamento que teve, então, sobretudo no processo de loteamento, e aí tinham árvores mais frondosas, tudo, e era uma vegetação mais preservada. E as pessoas iam visitar muito. Na década de 70, é o primeiro registro que a gente tem, pelo menos que eu encontrei na minha pesquisa, de visitação na gruta. Então, a gente tem um livro histórico que foi produzido na década de 1970, contando sobre a história de Americana e alguns atrativos, tudo. E aí eles mencionam a gruta. Então esse é um primeiro documento oficial, que foi um livro contando a história de Americana, que eles mencionam a gruta, falava da vocação. E no livro é muito curioso, porque ele já mostra um pouco da vocação de Americana, fala dos clubes, né? Que eram os clubes náuticos que tinham por conta da represa do Salto Grande. E aí falava, mas quem tiver interesse em aprender e conhecer a riqueza geológica de Americana, a Gruta da Inês é uma ótima opção. Então, desde sempre, e aí a Americana era conhecida como a Princesa Tecelã, e aí ele tinha um jargão que falava a menina de braços abertos, que era para receber essas pessoas de fora, para conhecer a represa, para conhecer o centro, para conhecer a Gruta da Inês. E aí, o que acontece? Na década de 1970, né, nesse processo todo, né, a família da Inês vende uma parte das áreas, né, para o Henrique Antônio Dantas, né, da Gama, e aí que ele fica com a parte sede. Tanto que, para ter uma ideia, né, a Americana tem vários equipamentos históricos, né, seja o Casarão do Salto Grande, a Casa de Cultura Herman Miller, enfim, a estação. Mas um equipamento que é esquecido, que as pessoas não identificam, é a antiga sede do sítio da Gruta, que ainda existe as ruínas, numa rua que inclusive tem uma série de questões aí por conta da não gestão pública da área, né, de subdivisão de lotes e de uma pressão, né, de especulação imobiliária, mas isso ainda existe, isso faz parte um pouco da memória aí do parque. E aí, na década de 1970, em 76, foi aprovada a lei de loteamento, ali do entorno. Algumas famílias já viviam num filete. Porque São Roque, da Inês, por aí, né? Sim, são 5 bairros que fazem a fronteira do parque. Hoje ele não faz fronteira direta com a Vila da Inês. Faz com o São Roque, Parque Gramado, Parque da Liberdade, Morada do Sol e Parque das Nações. Então, se a gente pegar o entorno todo do parque, são esses 5 bairros que fazem fronteira com o que hoje é o parque, né? Com a fronteira. Hoje ele tem, tem tanto o plano diretor do parque, ele considera 2 áreas. O parque propriamente dito, que é reconhecido como uma unidade de conservação, sim, que tem aproximadamente 120 mil metros quadrados e outras áreas adjacentes próximas que seriam de amortecimento, que fica tudo 490 mil metros quadrados. É um parque urbano não instituído, porque não tem portaria, não tem infraestrutura, sim, de recebimento. E poderia ter, Fábio? Acho que é uma das grandes perguntas, né? Porque até as pessoas me escrevendo, elas estão com essa dúvida, assim, eu vejo pessoal, tenho boas lembranças, mas hoje parece que é perigoso, mas hoje parece que está muito sujo, mas hoje não sei como é que anda. Uhum. Então, assim, a primeira coisa que você que estudou isso a fundo, que eu acho que você contribui muito para a gente faz sentido ainda a gente pensar num parque estruturado, instituído, faz sentido de todos os pontos de vista, tanto do turismo, mas o ambiental que é óbvio, né?
mas o turismo, enfim, ele ainda faz sentido. Ou a gente destruiu demais e simplesmente deixa aí, né? Deixa para lá. Eu queria ouvir um pouquinho disso. Sim, ó, uma das surpresas positivas que eu tive no meu doutorado é que foram duas, né? Primeiro, em que existe muito afeto relacionado, existem muitas memórias que, embora sejam esquecidas na história oficial, a população local e do entorno tem muitas dessas memórias que você até relatou aí no começo, né? As pessoas lembram, e tem várias, na fábula, que eu li só um trecho, eu trago várias dessas memórias. Então, de um cara que se defrontou com uma cobra, de um gado que teria entrado no córrego e sucumbido numa das quedas, de um menino que se jogou da cachoeira pendurado numa árvore. São várias lembranças de afeto que as pessoas têm com o lugar. Essa é uma positiva, né? Não existe só esquecimento da gruta. E a outra positiva é que, embora desde o processo de loteamento houve um impacto da área, nos últimos anos ela tem sido recuperada. Se a gente pega imagens históricas, né, séries de satélite, a gente vê que a recomposição florestal tem melhorado. E algumas espécies, inclusive, porque como o córrego da gruta ele está interligado no rio Piracicaba, ele se torna parte desse corredor que se forma com o rio. Então, muitos animais, eles acabam novamente retornando. A gente já, em idas a campo, né, a gente chegou a fotografar uma espécie de aracnídeo típico de caverna, que é o opilião. Mas a gente já teve estudo de fauna do GEFAL, que identificou gambá, capivara, né, mamíferos de pequeno porte, e recentemente saiu até na mídia de uma jiboia que apareceu lá na gruta e que foi até ali na Avenida Estados Unidos. Ou seja, o parque ele tem recuperado, ele tem resistido a todos esses impactos. Então isso é algo bom. No que se refere, se eu acredito ser possível, né, desenvolver enquanto um parque mesmo turístico, eu acho que tem algumas responsabilidades aí para pensar. Acredito sim que dê para transformar, até porque desde a década de 1940 e 50 a visitação acontece, mas isso precisa ser estudado, sobretudo em relação aos impactos, porque toda ação humana tem um impacto no meio natural. E aí seria interessante que tivesse uma infraestrutura ali de recebimento de turista com pista de caminhada, sobretudo nas bordas, e sobretudo nesse fundo de vale, em que o solo é super frágil, era interessante, eu falo isso num artigo, que tivesse equipamentos de observação, não só de aves, porque lá, por exemplo, sobrevoa tucano, pica-pau, uma espécie rara de pica-pau, e até e aí, próximo das cachoeiras, ao invés das pessoas irem e tocarem nos paredões, lá nas rochas lá de arenito, lá, que tem tudo estratificação, coisa mais linda, as pessoas observariam de um ponto de observação. Então, é possível. Precisa, então, uma série de iniciativas para transformar o lugar escuro... Porque foi uma das perguntas que eu recebi. A pessoa falou assim, eu não tenho a noção de como está isso, eu já ouvi dizer que foi tomado pelo esgoto, enfim. Eu falei, olha, eu também, para ser honesta, preciso ir a campo para me inteirar, para formar uma opinião. Mas, eu falei, vamos perguntar para o especialista como é que tá, mas não tá... Essa questão do esgoto, que se formou muito essa conversa, a gruta está cheia de esgoto. O que é isso exatamente? Sim. Da onde está vindo? Quanto que é? Porque eu realmente também não tenho essa noção exata. Eu acho que você pode, por ter estudado, ter uma compreensão melhor disso tudo, assim. Sim. Olha, o esgoto é um dos grandes problemas da gruta. Sem dúvida. Até porque o que acontece? O esgoto ele tem um impacto no todo o ciclo da cadeia alimentar ali, e de sustentação desse microambiente, né? Então, se o esgoto ele impacta, por exemplo, num vegetal, ele vai impactar num consumidor primário, no animal que come esse vegetal, ou mesmo o animal que dependesse dessa água, ele não vai poder sobreviver por conta da água contaminada. Então, ele é realmente um dos principais, assim como as pessoas identificam, não só para nós, o mau cheiro, enfim... a última vez que eu fiz o campo, né, que eu fui de ponta a ponta, até o rio Piracicaba,
é assim, teve momento que eu pisei no esgoto puro, assim, que eu escorreguei, mesmo indo com roupa especial, lá com bota, mas porque o que aconteceu? As mudanças ali causou assoreamento de vários pontos, então forma bolsão de esgoto, enfim. Mas, qual que é a questão? A gente tem um horizonte positivo aí para se atentar. A gente tem a finalização da obra da Etibalsa. Essa construção prevê o desvio, né, ou a coleta desse esgoto sendo tratado. Nos relatórios que eu encontrei, a prefeitura indica 4 pontos de despejo de esgoto in natura dos bairros do entorno. Então, o esgoto, por exemplo, de parte ali do São Roque, do Liberdade, mesmo ali do Parque das Nações, da Morada do Sol. Então, todos esses bairros do entorno, eles comprometem o parque com o esgoto. Mas tem essa perspectiva aí, porque a ET vai ficar pronta. Agora, ser desviado, né? Cortado para ET. Vai ser desviado. Só que tem um desafio, porque ali, como é um fundo de vale, tem que, para todos esses pontos, mas existe mais, eu não concluí. A prefeitura, um relatório que eu vi, ela identifica 4, mas tem mais. Agora mesmo, ontem, que eu fui lá fazer um registro, antes de ontem, eu encontrei mais uma tubulação de uma construção nova que está sendo feita nas margens e que já está, eu vi o cano já sendo desmembrado lá para ir direto para o parque. Ou seja, existem mais canalizações, inclusive algumas clandestinas, né? Que a primeira vez que eu tive contato com o poder público para falar da gruta, eu tinha 17 anos. Nossa. Eu fui na Câmara dos Vereadores, eu falei, eu quero saber, tanto que eu tenho um projeto da época, que tinha feito um plano diretor, com mapa, tudo, e eu fui com um fotógrafo da Câmara dos Vereadores à época, isso 18 anos atrás, sei lá, eu tô com 34, eu tinha 17. Aí tem que fazer as contas, não lembro o ano certinho. Aí a gente foi com um fotógrafo. A gente descobriu que uma indústria têxtil dali do São Roque despejava tinta, resto da tinta, a tinturaria, bem numa dos cânions das quedas d'água lá, né? Enfim, ou seja, isso é um problema crônico. Só que qual que é o desafio do poder público? A ET vai ficar pronta, a Etibalsa. O problema vai ser o investimento que é preciso ser feito, essas bombas que vão tirar esse esgoto, porque é um fundo de vale. Então, para tirar daqui e colocar e trazer para cá, tem que ter uma bomba aqui, porque como que você vai subir a água? Então, então tem um desafio aí que a prefeitura vai ter, o DAIA para frente, de colocar essas elevatórias aí, essas bombas para tirar o esgoto dali. Então, esse é um desafio importante para o poder público. Vou ler uns comentários aqui. A Denise escreveu: quando criança, participei de um projeto que existia no município chamado Redescobrindo a Cidade. E um dos pontos que nos levaram foi a Gruta da Inês. E foi muito legal. Lembro que ficamos encantados. Aí a mensagem da Denise. O Danilo escreveu assim: lugar lindíssimo. Boas lembranças da minha infância. Espero vê-la recuperada um dia, porém é uma área muito grande. Tem que haver uma fiscalização permanente para impedir vandalismos e queimadas. Tem muita queimada também, Fábio? Tem. Aliás, é até um termo curioso. A mídia, ela sempre aborda, né, a queimada nesses termos, mas talvez o mais adequado seja incêndio. Porque a queimada ela pode ser, inclusive, um processo natural. Como ali é uma região de tensão de 2 biomas em extinção, que é a Mata Atlântica e o Cerrado, ali não é só Mata Atlântica. Ali tem espécies nativas de cerrado. E existem até leis específicas. Ou seja, ali, e até como a gente vê o mapa, né, do bioma, ali é uma área de tensão de Mata Atlântica e Cerrado. Ou seja, 2 biomas em extinção no Brasil e no mundo. E aí, qual que é a questão? O cerrado, ele tem como característica a queima, que é um processo natural, inclusive como possibilidade de germinar determinadas sementes, enfim. Só que o que acontece? O fogo passa, nasce. Isso, fica tudo verdinho, então isso pode ser um processo natural, e poderia inclusive ser do parque ali. Acontece que muito do que acontece lá são incêndios. Porque as pessoas jogam entulho no entorno e aí ateiam fogo e aí isso ocasiona um incêndio.
Porque, além disso, lá tem a invasão de um capim, que ele é exótico, que ele queima numa velocidade muito alta e numa temperatura mais elevada do que o bioma aceita. Então tem essas variáveis aí. Então, assim, normalmente não é que acontece queimadas lá, porque a queimada ela até pode ser um processo natural. Muitas vezes acontecem incêndios lá, que são provocados pela ação humana. Porque ateiam fogo, jogam bituca de cigarro, não sei quais são os motivos de fato, mas pode ser esses. E o Danilo também escreveu assim: havia uma capela construída no final da gruta, próximo à fibra, foi demolida, uma pena, era linda, não consegui achar em fotos. Você chegou a encontrar esses registros, Fábio? Não, dessa capela não, nunca. Talvez fosse capela. Novidade. Não, e o que é interessante, isso é muito legal, você está fazendo essa live com esse tema, porque isso pode ser um exercício nosso, enquanto cidadão americanense, de retomada da memória. Porque existe muita memória associada à gruta, mas ela está nesse esquecimento. Ou ela não está sendo registrada, não está sendo contada. A história oficial tem priorizado outras histórias que não essa, porque uma das vocações de Americana era a agricultura. Foi a indústria têxtil, e que foi um grande polo, né, aqui, mas a agricultura também. E, por exemplo, a família da Inês representava muito bem isso. Tanto que a tecnologia que eles usavam, o arado, tudo, eles aprenderam e trouxeram, né, compraram dos americanos lá da família Jones, ali na região, e da família Piles, né, que tem até o córrego Piles lá, não sei qual é a pronúncia certa. Tem no nosso hino, né, essa história. Tem até no hino de Americana a história do arado. Sim. Ou seja, a história de Americana também é tanto a indústria quanto a parte agrícola, e a minha intenção, né, enquanto cidadão, o meu sonho, que eu sonho muito com a Americana, é que aqui, e eu estou sempre aqui, né, embora eu moro em São Paulo, é que aqui diversifique a minha demanda até para você, Maria Giovana, e para todas as pessoas ligadas aí à cidade, é que nós transformemos a Americana também num polo turístico como ela sempre foi. Porque ela tem potencial, mas ela precisa desenvolver vocação, que ela já teve no passado. Ela tem muita coisa, Americana, muita singularidade. E organizar, né? E organizar, exato. E o mais legal é pensar, porque às vezes as pessoas falam, para que serve o poder público, né? Algumas pessoas têm uma visão errada. E é compreender exatamente em projetos como estes, o poder público é fundamental, porque ele induz a política pública, né? Ele induz essa questão desse resgate, né? Então a gente não vai inventar uma história, mas a história está perdida, ou ela está em pedaços por aí, né? E aí quando você chega com uma ideia, com um motivo, né? Com um objetivo, você acaba induzindo e traz bons resultados. Pode colher bons frutos, né? E isso tem uma coisa que é muito próprio do Parque da Gruta. As pessoas sempre falam, nossa, mas sempre se fala tanto da gruta e nunca muda de fato. Mas é interessante a gente pensar, e aí você tocou num ponto muito importante, que é a responsabilidade do Estado. Uma coisa é uma política de governo, outra é uma política de Estado. Qual que é o grande desafio, né? Muitas vezes vai mudando o governo e aí uma política morre e ela não segue como uma política de Estado. O que a gente precisa fazer em relação à gruta? Construir políticas públicas de Estado, com gestão participativa, numa construção, aproveitando o que já foi feito de bom. Eu enquanto pesquisador, e mesmo em audiência pública, eu sempre brigo com o poder público no sentido, nossa, mas o poder público já fez muita coisa pela gruta, muita no histórico. Tanto que essa recomposição que a gente observa e essa melhoria é também por conta de um processo de transformação, né, que tem acontecido. O Estado, a gente instituiu, né, foi instituído em 2006 enquanto parque. Ela é uma unidade de conservação, então só essa normativa já ajuda, inclusive, se a gente tivesse inteligência, né, estratégica, por lá ser uma unidade de conservação, a gente consegue recurso por compensação ambiental. Dá para ampliar a área do parque, porque o parque ele é um filete, né?
Mas daria para, mesmo áreas adjacentes, daria para o próprio poder público, e que está sem uso, o poder público poderia adquirir a partir como fala, da regularização fundiária. A gente consegue, e que não é recurso do município, a gente consegue com recurso de compensação ambiental. Então tem uma série de coisas que é possível fazer na gruta, mas precisa de uma gestão articulada, pensar numa política de Estado. É um projeto de Estado, né? Que significa um projeto da cidade, no caso, né? Um projeto do nosso povo, um projeto que faça sentido para todo mundo, né? O Paulo escreveu assim pra gente: eu me mudei para o Parque da Liberdade em 1994, meu pai sempre me levava até a gruta, nós tomávamos banho de cachoeira, tinha trilhas no meio da mata, saudades desse tempo. E o Paulo também me escreveu antes perguntando os impactos ambientais dessa obra do da Florindo Sibim, que está passando ali, né? E se isso vai causar ou já causou impactos, eu não sei se você chegou ou tem algum conhecimento mais profundo sobre isso. Imagino que sim, mas deve ter sido após o doutorado, né, essa obra. Uhum. Mas se você puder foi meio que no processo. Foi no processo. Na verdade, quando começou, a gente já tem participado aí desse diálogo há algum tempo em relação à obra, né? A gente, enquanto associação, a gente fundou, né, o coletivo, a associação, em 2015. E em 2016 a gente solicitou uma audiência pública na Câmara para discutir o projeto. Na época, o poder público não apresentou o projeto original na audiência pública, tanto que algumas pessoas que tinham ido participar da audiência pública eram a favor da obra e mudaram na audiência pública porque o projeto não foi mostrado como era, porque o projeto original era uma ponte, não uma rua com soterramento e a duela. Qual que é o impacto disso, de fazer uma rua? Não é que, e aí tem um grande paradoxo, porque qual que é o argumento do poder público? Mas a população quer. Claro, a população quer. Ela quer melhorar o trânsito da Avenida Amizade. Ela quer. Mas aí qual que é a pergunta que a gente faz, né? Que a gente pensa? Eu, pelo menos, enquanto pesquisador e alguém que ama, eu amo muito aquele lugar. Quem está primeiro lá? O parque e os animais ou os humanos que chegaram no entorno, afogaram o parque e agora querem fragmentar o parque com uma rua soterrando? Sim. Então, esse é um dilema. Nós, enquanto associação, a gente apresentou um projeto alternativo e teria, ao invés de fragmentar o parque, a rua poderia ser uma interligação da São Jerônimo, ao invés da Florindo Sibim. Só que o que acontece? Essa obra ela está sendo financiada por privados, né, um financiamento privado, de pessoas, né, latifundiários que têm terras na área do pós, lá no Balsa. E aí, o que elas querem valorizar as suas terras, fazer o loteamento, então por isso estão financiando a obra. Então essa é uma questão aí emblemática para a gente pensar. Impactos que já tiveram, né? Desde 2006 a gente denuncia, inclusive se contrapondo à análise da CETESB, do soterramento de uma nascente. Existe uma nascente no Parque das Nações. Muito tempo atrás, a prefeitura tampou, soterrou a nascente. A natureza, como maravilhosa que aflorou um outro ponto de nascente, que formava um laguinho, um pouco mais embaixo. Para a construção da via, ela tampou. A construção, ela não respeita, em lei, né, nem o Código Florestal, porque ela não está nem em 30 metros de nascente. Ela não está também nem a 30 metros de uma das quedas d'água. Essa queda d'água que tem água limpa, que inclusive a ocupação do Zincão, alguns moradores de lá que não tem saneamento e não tem água, eles coletam água dessa queda d'água. Das 7 cachoeiras, 4 estão contaminadas, mas 3 não. E essa é uma delas. Ou seja, a rua ela passa muito próximo dessa queda d'água, então esse é um impacto. E agora tem um dado recente que a gente vai protocolar amanhã no Ministério Público, a denúncia, isso olha que coincidência, né? Por conta da nossa ação, um biólogo entrou em contato com a gente e, na verdade, foi identificado bem onde tem onde perfaz a via, ele havia fotografado, tá, já referenciado uma espécie rara de um vegetal, um anfíbio, e inclusive, tem um dos vegetais que continua em estudo, porque eles estão estudando o DNA,
que talvez seja uma espécie endêmica, ou seja, só existe no Parque da Gruta, em nenhum lugar do mundo. Ou seja, se isso for, porque aí precisaria ter estudo, então não tem estudo suficiente, mas foi registrado, ele tem a foto, tudo. Se isso for, né, e de fato existe, acabou de descobrir para a ciência uma nova espécie e ao mesmo tempo tendo sido extinta por essa obra do poder público. Então, olha o impacto que tem. Então, a questão eu não acredito que a obra não é necessária. Eu entendo a questão da mobilidade urbana. Acho que deveriam optar pelo projeto alternativo. Se não, queremos fazer a interligação da Florindo Sibim, é o mais adequado, que fizesse ponte. Ela é mais cara? Mas não compromete o trânsito de fauna, né? E além disso, e se nós queremos transformar num parque, enquanto cidadão, e que seja um parque que as pessoas usem, que elas amem aquele lugar, porque as pessoas muito amam aquele lugar. Como que eu faço um passeio num parque que ele é fragmentado? E a gente já tem uma rua ilegal, que é a Rua Índia, que vira e mexe, cai o alambrado, porque o solo é frágil. Então a gente vai construir, mesmo que construa, e aí vai ter as aduelas lá, que é para trânsito de fauna. Só que imagina só, o solo é frágil, o alambrado vive caindo. Caiu o alambrado. Será que um tatu, ele vai ter uma placa ali para falar, olha, não transite pela rua, siga à esquerda e vá pela aduela? Não existe isso. Então, há que se considerar a característica do lugar, o histórico. Tem histórico de roubo de alambrado que cai por conta do tipo de solo, que é frágil, e aí cai. E aí como que a gente vai reforçar uma ideia que já sabe que está errada? Então, são essas questões aí que eu pensaria. Aqui estão me contando que o biólogo é o Danilo Zavatin e que ele está aqui nos acompanhando. Isso, é o Danilo Zavatin. Um abraço, Danilo. Muito obrigada pelo teu trabalho, tua dedicação aí. Obrigada a todos os biólogos que nos protegem, tentam proteger o nosso ambiente, né? Deixa eu ver como é que eu tô de horário, para saber como é que eu vou. Eu queria, assim, a gente já tá chegando aqui, tem mais uns 8 minutinhos, e aí eu queria que você falasse para mim um pouco sobre perspectiva de futuro, assim. Então, deixar um convite final de um sonho, então não só para mim, mas para quem nos acompanha, para quem vai assistir esse vídeo. Muita gente me mandou mensagem, olha, eu não vou conseguir assistir ao vivo, mas eu vou ver depois, estou curiosa a respeito da Gruta, estou curiosa, me mandaram sobre o Amigos da Gruta, você conhece esse pessoal, como faz para participar, a gente quer ajudar. Então eu queria deixar uma mensagem final assim de perspectiva de futuro em relação à Gruta e também como as pessoas que se interessarem por esse assunto podem ajudar, podem agregar, podem chegar junto de alguma maneira. Olha, uma é esse que até o próprio Danilo fez enquanto biólogo. Existem muitas pessoas que amam o lugar e têm investido tempo aí e dedicação ao lugar. Entrar em contato com a gente para formar essa rede, porque qual que perspectivas para o futuro? Formação de rede, então a gente tem que congregar, tanto que a gente começou a associação assim. Eu queria ir lutar pela Gruta, entrei em contato com uma professora que tinha escrito um livro, tinha o Eduardo que ele também já militava já há um tempo com relação à Gruta, e a gente uniu forças. Então, perspectivas para o futuro. Ampliar essa rede de pessoas interessadas em defender a Gruta. A gente precisa reconhecer o parque enquanto um patrimônio de Americana. Isso é importante até para conseguir instrumentos, né, de proteção e preservação, né, e cobrar o poder público nessas questões, né. Então, a gente, enquanto associação, tem feito algumas ações como reflorestamento. A gente fez em 2017... 2018 e 2019. Teve um reflorestamento grande que a gente fez em parceria com a Suzano. Na verdade, foi a Suzano que fez. A gente, na verdade, indicou a área, conversou com o poder público, e foi junto lá plantar. E depois fez a manutenção de algumas espécies. Plantamos em um lugar super sensível, que é do lado de uma queda d'água,
E aí eu passei lá ontem, já está com as árvores tudo grandinha. Então, acho que o exercício a gente tem a página do Amigos da Gruta, então acho que é acompanhar lá e mandar mensagem, me adiciona no Zap para a gente participar, e aí participar junto. E a gente entrar nessa força-tarefa, nessa rede, tudo que a gente encontrar de errado, como por exemplo o que a gente vai lá entregar a denúncia no Ministério Público amanhã, que é tanto de construções irregulares dentro de área de amortecimento, quanto dessas espécies raras que foi identificado pelo Danilo. Sabe, a gente pode levar para o Ministério Público, cobrar a prefeitura, protocolar a informação. O que está acontecendo aqui? Exatamente. Porque o parque é nosso, né? Viram essas autorizações, que projetos que vocês fundamentaram tudo isso que tem ocorrido, né? A minha sensação é muito essa, viu, Fábio? Que a gente, quando a gente está muito desarticulado, as coisas... Minha sensação não, minha experiência política, inclusive. Quando a gente está muito desarticulado, as coisas passam e com uma sensação de que elas seguiram o rito, com uma sensação de que elas estão seguindo as regras e não tem o que ser feito. Mas, na verdade, é falta de pressão popular, participação, pessoas que entendem do assunto. Então, infelizmente, no meio político é muito comum assuntos onde há muita desarticulação ou não há nenhum tipo de articulação, que quem domina o assunto, ele consegue mobilizar, mover enfim, para seu próprio favor, muitas vezes que nem é a favor de um grupo, é até pessoal mesmo, que é ainda pior, né? Então, esse recado é muito importante, sabe? De seguir o Amigos da Gruta, nesse caso, mandar uma mensagem, se envolver, quanto mais olhos nós tivermos, né? E ouvidos para também ouvir as histórias, eu acho que isso fortalece bastante, né? Assim, foi muito legal, muitos jovens me mandaram mensagem aí, o pessoal mais ligado às causas ambientais, achei muito legal. É um assunto muito sensível para mim. Sim. E podem até, na página, a gente tem tanto fotos de ações que a gente tem feito, estudos acadêmicos que foram produzidos, e tem fotos do parque, para quem queira conhecer. A gente até faz um comunicado que, por não ter infraestrutura de acesso, né, o parque não é um lugar seguro, porque as pessoas podem se machucar, podem... a pena se engajar, seja aí pelos grupos. A Câmara, historicamente, forma comissões de estudo, então é pressionar aí as frentes possíveis. Muito bom. Fábio, quero te agradecer muito de coração por você ter disponibilizado seu tempo, dividir teu conhecimento com a gente, te convidar para a gente estar mais próximo para sempre construir. Deixamos já o convite para quem está nos acompanhando. E quem sabe a gente marca mais algumas conversas aí que surgiram sobre patrimônio cultural, acho que pode ser legal. Mas aí a gente vai se falando. Com certeza. Se der certo, a gente traz aqui para vocês. Tá bom. Um beijo, beijo. E obrigado, viu? Imagina. Até.